Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Recidive aqui para mais uma aula e hoje na aula 8 nós vamos tratar da autoimagem. Autoimagem é a forma como você se vê baseado naquilo que os outros falaram que você é. Olha que coisa maluca, hein? E quando a gente vai olhando para a própria vida, né, a gente começa a perceber assim, como é que os meus pais me chamavam, me rotulavam, diziam que eu era, como é que as pessoas que eram referências para mim falavam daquilo que eu era, né? Por exemplo, falar uma história minha. Eu era uma pessoa muito tímida, então eu carreguei essa identidade, né? Essa coisa de o tímido, o quietinho, o caladinho. Eu carreguei esse rótulo por muito tempo. E por muito tempo eu achava que eu realmente era aquilo. Até que um dia uma pessoa falou assim: você não é nada disso, você está. Depois, avançando um pouco mais, eu descobri que a timidez era um pensamento na minha mente, que não tinha nada a ver comigo. Então eu comecei a separar quem sou eu da timidez. Quando eu fiz isso, ficou muito mais fácil de eu me libertar, né? Existem livros, por exemplo, o Tony Robbins tem um livro que ele conta a história de pessoas que largaram o vício das drogas depois que mudaram essa identidade. Então parar de falar eu sou viciado, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, entender que aquilo talvez é uma parte de você, está fazendo parte naquele momento. Então você está, se eu tenho um estado X, eu posso deixar de ter esse estado e passar a ter outro estado. Estar diferente. Então essa autoimagem é o que a gente vai tratar na aula de hoje. E eu penso que um exercício interessante, que não foi passado no treinamento, mas eu estou passando para você, é você entrar em contato com a sua história. Para você perceber como é que eram os nomes que as pessoas te davam. Né? Talvez algum professor em algum momento te chamou de burro, ou falou que você não ia dar nada na vida, ou seu pai, sua mãe, enfim. Então, quem era você quando criança? Quem era nesse sentido, né? Aquilo que as pessoas te rotulavam. Talvez é isso que a gente está carregando até hoje, que você precisa se libertar, e a gente vai soltar um pouco disso aqui nessa aula. Como sua mãe vê você? Olha que pergunta interessante, né? Hoje, como ela te vê hoje? Um menino ou um homem? Uma menina ou uma mulher? Tomar cuidado com isso, né? Realmente eu comecei a refletir sobre isso e pensar, será que isso influencia a minha vida? Então, prestar atenção nisso, tá? Então a gente precisa reconstruir a imagem, né? Todas as vezes que você fala, eu não sou bom nisso, eu não posso fazer aquilo, eu não consigo, eu não quero, é interessante a gente pensar que onde a gente coloca o pensamento, a gente vai deformando a nossa imagem e a gente vai se tornando aquilo de alguma forma, né? É muito interessante perceber que a gente tem um espírito, né? Que é aquela conexão com Deus aqui, e o Marçal ele gosta de falar muito o que nós somos, imagem e semelhança do Criador. Então existe uma potencialidade pura dentro de nós, e aí com a personalidade a gente encobre isso, né? Pela personalidade a gente vai criando essa casca cheia de defeitos, cheia de medo, de incapacidade, enfim. Vai pegando essa autoimagem negativa e a gente vai se tornando isso como se a gente fosse, mas não é. A gente está deficiente, a gente está nesse momento passando por algumas dificuldades, faltando algumas coisas aqui para a gente ser melhor. Mas a gente pode ir descobrindo essa potencialidade que está dentro de nós e ir se livrando gradativamente dessas coisas negativas. Tá? A forma como eu me vejo garante os meus resultados. Então olha que interessante, né? E aí é o exercício, olhar para os resultados, entender assim, esses resultados são consequência então da forma como eu me vejo. Então se eu mudar a forma como eu me vejo, meus resultados mudam. Então como descobrir como eu estou me vendo? Olhando os resultados. Opa, os resultados começaram a mudar, então talvez eu estou me vendo de uma forma melhor, eu estou crescendo essa autoimagem, estou melhorando, estou encontrando com essa essência que tem uma potência ali dentro, né? Está me ajudando a melhorar cada vez mais os meus resultados. Quem tem medo de errar tem autoimagem fraca. Então, não vou fazer isso porque se der errado, se eu errar e tal. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Quem tem medo de errar tem autoimagem fraca. Meus resultados dependem da minha autoimagem. Eu falei já, né? A forma como eu me vejo garante meus resultados. E aí tem essa questão tem um fluxograma aqui, né? A sua autoimagem, ela gera as suas ações que geram os resultados. E isso influencia na autoimagem de novo. E aí foi feita uma analogia do mundo real. Então, por exemplo, existe o mundo real. Pensa no mundo real. E existe o mundo da imaginação.
O mundo da imaginação é como se fosse aquele mundo que você criou baseado nos seus condicionamentos mentais. Então foram implantando na sua cabeça que você era limitado, que você era tímido, que você era incapaz, você não ia dar nada na vida, isso e aquilo. Você foi pegando esse mundo real, ou um mundo, eu diria, um mundo da não forma, um mundo onde você acessa, um mundo mental, né? Onde está todo o conhecimento da verdade. A gente foi sendo tolhido de acessar esse mundo. E aí a gente foi criando esse mundo limitado, essa autoimagem limitada. E olha só, a pessoa que acha que não é capaz de fazer uma coisa, ela nem tenta. Se ela nem tenta, ela nunca vai ter resultado com aquilo, aí o resultado é ruim. E aí se o resultado é ruim, alimenta a autoimagem e fica cada vez pior. Compreende? Eu compreendo então que a gente precisa fazer o quê? Enquanto trabalha essa autoimagem, e isso é uma das tarefas, né? A tarefa que foi dada é a seguinte: descobrir a forma como ele me vê. Descobrir quem é Deus, descobrir onde é que está a fonte de tudo, né? E se eu sou imagem e semelhança do Criador, se eu tenho esse espírito, essa coisa que me conecta com esse Criador, então a descoberta está nisso daí, né? Porque se a gente descobre, se a gente passa a viver a vida do Espírito, né? Focando naquilo que é eterno, naquilo que realmente vale a pena ser focado, as nossas potencialidades ampliam demais, demais. A gente para de ficar fazendo coisas só achando que a vida é limitada. Muito interessante pensar nisso, né? Então assim, agora assim, Rafael, mas como é que eu vou trabalhar minha autoimagem? Tem várias formas de trabalhar a autoimagem, mas principalmente é conhecendo a si mesmo, né? Para entender realmente quem sou eu de verdade. Mas se está difícil encontrar isso agora, eu compreendo que fazendo coisas diferentes, a gente afeta essa autoimagem. Então eu estou com medo de dar um passo ali. A hora que eu dou esse passo, opa, parece que eu posso dar um passo. Eu vou fortalecer essa autoimagem. Ao invés de querer dominar o mundo de uma vez, talvez, eu tenho R$0 hoje, eu quero ter R$1. Eu falo isso com meus clientes, né? Você está fudido, você está endividado, problema, você está querendo alcançar o céu. Tudo bem, você pode alcançar, é isso mesmo. Só que talvez você tem 0, se você tiver 1, né, isso vai te gerar estímulo. Então, gradativamente, faz alguma coisa para gerar um resultado um pouquinho melhor, para isso fortalecer sua autoimagem e aí você conseguir fazer coisas maiores e cada vez mais e o resultado vai vindo com o tempo. Eu tenho uma planta aqui, ó. Essa planta ela não era desse tamanho. Ela era uma semente, ela foi crescendo gradativamente. A natureza mostra isso, né? A planta não foi assim, pôs a semente e ela nasceu daquele tamanho ali. Gradativamente foi tendo resultados e crescendo, crescendo, crescendo e prosperando. Certo? Tudo que você quiser saber sobre Deus, olha para o que Ele criou. Na criação está a glória do Criador. Então isso é muito interessante, né? Tem essa analogia tem como conhecer, por exemplo, Leonardo da Vinci? Né? Ele não está aqui entre nós. Mas se a gente olha as obras dele, talvez a gente pode conhecer um pouco mais sobre ele. E assim é a forma que eu compreendo que a gente conhece a Deus. Conhecendo toda a criação. E olha que interessante conhecer a criação, né? Esse assunto. Porque olhando para tudo que me rodeia, eu conheço um pouco sobre Deus. O movimento das coisas, enfim. Muitas coisas. O equilíbrio, né? Só que eu também sou criação de Deus. Então, se eu me conheço, eu vou conhecer o pensamento do Criador. Eu vou conhecer o Criador por meio do meu autoconhecimento. Rafael, mas eu não estou conseguindo me conhecer, olhar para dentro. Então, comece a observar a natureza, contemplar as coisas que Deus criou, que está tudo aí. Entender e sempre procurar assim, o que essa coisa pode me ensinar? O que Deus quis com isso daqui? Né? Muito interessante. Tudo que você quiser saber sobre Deus, olha para o que Ele criou. Interessante, porque, olha só, às vezes a pessoa está esperando ver Deus, né? Assim, ver Deus, uma pessoa, alguma coisa assim. Não, né? Tudo que eu quero saber sobre Deus, eu olho o que Ele criou. Né? Ele não é uma imagem, assim, aquela coisa que a gente talvez cria na mente, né? Talvez a gente está tentando limitar uma coisa que é ilimitada. Será que eu estou querendo limitar Deus dentro de uma caixa, né? Então, prestar atenção nisso daí, refletir sobre isso, tá? Não é a sua filosofia que vai mudar a verdade. Ao procurar Deus, eu me acho. Se eu me achar, eu acho Deus. Então, olha que interessante. Não é a sua filosofia que vai mudar a verdade. Tem um ensinamento que eu vi há algum tempo também que fala isso, né? Não é porque eu não conheço uma coisa que aquilo não existe. Talvez não existe para mim porque eu não conheço. Mas aquilo não deixa de ser verdade, não deixa de ser a realidade. Então, Rafael, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo.
O que você acha que não muda a realidade, certo? Então, isso é muitíssimo importante a gente pensar, né? Talvez eu estou preso dentro de uma crença aqui que está me limitando e eu estou achando que aquilo é a verdade, mas a verdade ela está fora disso. Não é porque eu sou ateu que Deus não existe, entende? Não vai mudar, isso não vai mudar a verdade, né? Então, não estou falando que não estou julgando nada nem ninguém, cada um escolhe o que quiser, mas é prestar atenção nisso, que às vezes eu estou preso numa coisa e aquilo é só a compreensão que eu consigo ter do mundo, não é a verdade, não é o real, não é o mundo real, é o mundo meu que eu criei dentro da minha mente. Se eu procurar Deus, eu me acho, se eu me achar, eu acho Deus. Por quê? Eu sou criatura, acabei de falar isso, né? Então, por meio de tudo que existe, eu posso conhecer a Deus, e por meio de conhecimento de mim mesmo, eu posso conhecer a Deus. É muito lindo isso, sabe? Eu fico pensando assim, a vida, ela está aqui, funcionando sem a minha intervenção. Já parou para pensar nisso? Sou eu que me mantenho vivo? Não, não sou eu que me mantenho vivo. Eu durmo, acordo e o meu coração está batendo. Meus órgãos estão funcionando harmonicamente, perfeitamente, né? Então, isso é coisa de Deus, né? Isso é coisa do Criador, colocou em nós para a gente aprender com isso. Então, olha que interessante, eu vou conhecer Deus olhando para esses movimentos, entendendo o que tem aqui, essa mente, essa sensibilidade, né? Tudo isso daí. A verdade não precisa de defesa. Quem quer controlar a verdade, na verdade, é um mentiroso, né? É interessante isso, né? A verdade, ela existe e ponto. A verdade, ela existe e ponto. Então, eu penso que o meu papel é encontrar essa verdade, né? Outra coisa que foi trazida, a consciência, eu preciso da consciência de ser filho, herdeiro, amado, de ser reinante, próspero, sábio, né? Então, eu tenho que buscar essa sabedoria, buscar esse reino, né? Essa consciência mesmo de quem eu sou. Olha que interessante, a gente está trabalhando de autoimagem, mas quando a gente fala de autoimagem parece que é uma coisa limitada, porque são as criações mentais dos nossos condicionamentos. Olha que interessante, a ficha que cai, hein? Mas eu não preciso de criar uma autoimagem, eu estou compreendendo assim. Se for para escolher, que eu crie uma autoimagem forte, né? Forte, potente, mas no fim das contas, talvez essa autoimagem não precise ser criada, eu só preciso de ter consciência de quem eu sou. Entende? Porque toda autoimagem vai ser uma criação que vai me tirar daquilo que é real, daquilo que é mais amplo, né? Que é a consciência de quem eu sou de verdade. Bom, e aí tem as atividades de hoje, né? Então, para trabalhar essa autoimagem, você vai fazer esses exercícios aqui, ó. Você vai imaginar uma sala oval. Nessa sala oval tem 7 quadros. E nesses quadros estão ali as áreas da sua vida. Você, a forma como você se vê, o financeiro, a família, saúde emocional, espiritual e o lazer, o desfrute, né? Olhando para esses 7 quadros, você vai enxergar ali as imagens, a forma como você se vê naquilo, certo? E você vai dar um nome para cada um desses quadros. Então, um exemplo lá, ó, na forma como você se vê, pode ser governante, escravo, reinante, enfim. Você vai enxergar essa imagem ali no quadro e vai dar um nome para isso e uma nota, tá? Então, por exemplo, eu me enxergo como governante, mas que nota que eu dou para isso? Que tanto eu me enxergo como governante? Dou uma nota. No financeiro, como que é a minha autoimagem? Como é que eu estou enxergando o quadro ali? Dá uma nota. Porque aí depois que você der essas notas, você vai fazer esse exercício serve para quê? É um exercício de consciência. Pô, cara, eu dei uma nota 5 no meu financeiro. E aí? Depois então que você fizer esse quadro para 7 áreas da sua vida, você der um nome, uma nota, você vai definir uma atividade para pelo menos 3 quadros para mudar a realidade. Então, nossa, dei uma nota 3 para a forma como eu me vejo. Então, o que eu vou fazer agora para melhorar essa autoimagem, né? Como é que eu vou trabalhar esse eu? Como é que eu vou trabalhar esse encontro com a minha essência, esse encontro com aquilo que eu sou, com essa potência, com esse espírito, com essa coisa aqui que vai me talvez tirar dessa visão limitada que eu tenho hoje em função de tudo aquilo que foi sendo colocado na minha mente ao longo do tempo, né? Tanto medo que foi inculcado, tanta limitação, tanta coisa. Isso é muito antigo, né? Isso é muito antigo, essas crenças, tipo assim, de que quem quer dominar, ou quem quis dominar o mundo, né?
tipo assim, você não pode ter, mas quem está lá no palácio pode ter, né? Então essa coisa muito de massa assim que foi sendo implantada ao longo do tempo. Então essa foi a aula da autoimagem. É um trabalho diário, eu penso assim, né? Até que a gente vai se fortalecendo mais, encontrando esse quem sou eu, essa essência, essa coisa, essa potencialidade pura. E o Marçal, ele gosta muito desse vocabulário, né? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Tudo que vier depois disso não importa. Não importa o que o outro está falando de mim. Não importa o que o outro vai pensar de mim. Não importa o que minha mãe fala de mim. Quem coloca a imagem em mim, ela vem de cima. Ela vem do Criador. Ela vem dessa fonte. Ela não vem dos pais, não vem de lugar nenhum. Por quê? Porque se a gente for pensar nos pais, ou nos irmãos, ou nos tios, ou nos professores, são limitados também. Entende? Também pessoas com autoimagem limitada. Como é que uma pessoa com autoimagem limitada pode colocar uma imagem limitada em mim? Não tem como, né? Então entender que talvez aquilo que foi plantado em mim é criação dos outros, não tem a ver comigo, e eu vou descobrir a minha essência, eu vou descobrir a minha potencialidade, eu vou descobrir quem sou eu, e a partir de quem eu sou, eu vou fazer as coisas, e aí eu vou ter muito mais êxito a partir de agora na minha vida. Perfeito? Então bora prosperar junto. Você vai compartilhar esse vídeo para transbordar na vida de outras pessoas. Você vai baixar o PDF, lá no meu site tem o PDF, você pode entrar dentro do grupo do WhatsApp, que tem um link aí na descrição do vídeo, se você não está ainda. E vamos prosperar junto. Eu estou junto com você. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você nos próximos vídeos.